Glória a Deus. Sabe, queridos, nesse mês de maio nós estamos com uma série de ministrações sobre família. Você se alegra com isso? Você tem sido edificado com essas ministrações? Pois é. E hoje é um dia muito especial porque a gente celebra uma pessoa muito importante na família, que é a mamãe. Vocês sabem que sem as mães as famílias não existiriam, não é verdade? Então, eu quero iniciar o nosso culto parabenizando essas mulheres extraordinárias, fortes, ungidas, que receberam de Deus essa missão tão importante. E eu queria que você, que é mamãe, ficasse de pé, porque nós queremos honrar sua vida com a lembrancinha. Se você estava aqui pela manhã, você sabe que nós anunciamos que entregaríamos essa lembrancinha especial para vocês, porque vocês são preciosas. As nossas crianças fizeram uma apresentação muito linda hoje de manhã. Se você estava aqui, você participou. Se não, você pode ver no YouTube como foi precioso e emocionante o desempenho das crianças aqui na apresentação em homenagem às mães. E elas falaram que as mães valem mais do que muitas joias, é o que está escrito na palavra. Por isso, nós preparamos para vocês um porta-joias para você levar na sua bolsa. Você coloca a sua joia, suas bijuterias. Às vezes a gente tira e é algo, eu acredito que é algo bem útil para a gente não perder, né? Essas pecinhas tão pequenas. Então, eu espero que vocês gostem um presente da nossa igreja para essas mulheres tão especiais. Amém? Amém? Sabe, ontem nós fomos na escola Gilson Amado e a gente teve a oportunidade de compartilhar o amor de Deus com as mães. Foi um evento do Dia das Mães do colégio e eles nos chamaram para compartilhar a palavra e foi uma bênção. Porque quando a gente pensa em mãe, a gente pensa em amor, não é verdade? Sempre me diziam que o amor de mãe é o maior amor que existe. E eu pensava, meu Deus, deve ser um sentimento muito grande. Mas eu percebi, depois da maternidade, que é mais até do que isso. É um amor de decisão. É um amor que realmente se sacrifica, que nega a si mesma, que se doa completamente, que abre mão do sono, que abre mão de alimento. Não é verdade? Eu estou falando verdades aqui? Independente mesmo das circunstâncias e mesmo quando ninguém está vendo, essa mãe está amando os seus filhos, não é verdade? E é realmente um amor que se aproxima do amor do tipo de Deus, que é o amor ágape, que é um amor que não é sentimento, mas que é uma firme decisão. E eu estou introduzindo dessa forma porque o que eu quero falar hoje é um assunto muito importante para nós e para Deus. Deus nos ama e Ele deseja se relacionar com cada um dos seus filhos. Tem algum filho de Deus aqui? Amém. Glória a Deus. Eu queria começar lendo esse versículo para a gente trazer à memória quanto Deus nos ama, que está lá em 1 João, no capítulo 4. Eu amo essa carta de 1 João. No verso 9, diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Sabe, a Bíblia está dizendo que Deus nos amou. Ele nos amou primeiro, Ele nos alcançou. Ele fez questão de eliminar o pecado que nos impedia de estar perto dEle. E Ele nos deu a liberdade de decidir estar com Ele ou não. E como é que nós podemos negligenciar tão grande salvação? Deus, Ele é um Deus de relacionamento e Ele deseja se relacionar com a gente. Ele deseja ter comunhão com a gente. Ele criou o homem para ter comunhão. E quando essa comunhão foi perdida por causa do pecado, imediatamente ele colocou em prática o plano da salvação. Porque ele não queria ficar longe do homem. Ele não queria ficar longe de nós. Então ele providenciou um plano para nos resgatar, para colocar de novo a possibilidade de estarmos em sua presença, em comunhão com ele. Então, a gente precisa priorizar o nosso relacionamento com Deus. E, às vezes, a gente cria desculpas, né?
Ah, mas eu não tenho tempo suficiente. Eu já acordo tão corrido. Não tenho tempo para orar, para ler a Bíblia. Eu não consigo parar 1 hora para ler a Bíblia. Mas veja, a gente pode eliminar essas desculpas se a gente se decidir tomar uma atitude e dizer: eu vou me comprometer a investir 5 minutos do meu dia para orar. 5, 10 minutos do meu dia eu vou orar um pouco da palavra, vou ler a palavra, eu vou orar. Aí você deve estar pensando aí, 5 minutos só? Mas, gente, tem gente que não faz nem 5 minutos. Se você já ora mais tempo, glória a Deus. Continue, persevere. Isso é muito bom. Isso é agradável a Deus. Mas, se tem alguém que ainda não está conseguindo fazer isso, gente, 5 minutos. Você abre mão daquele tempo que você está rolando o Instagram e vai se separar e orar a Deus. É tão importante isso. E você vai ver que quando você adquirir o hábito, você vai desejar mais tempo. Você vai aprimorar. Amém? Então, Deus, Ele quer compartilhar planos, Ele quer compartilhar direções, Ele quer trazer alívio para você, Ele quer trazer descanso, Ele quer te inspirar ideias. Mas, para isso, você precisa investir tempo com Ele. Você precisa separar tempo para estar com Ele. E isso só é possível por meio de uma vida de oração. Por isso que hoje eu trouxe o tema que veio ao meu coração para compartilhar com vocês. Foi famílias que oram. Porque nós estamos no mês da família. E uma família que ora, essa família é forte. E a vida de oração de uma família começa quando cada um individualmente tem a sua vida de oração. Você já percebeu que pessoas que não oram, não têm a prática de orar individualmente, elas ficam sem combustível, elas não sabem orar em reuniões? E requer uma prática, não é verdade? Eu não sei se você já teve em alguma reunião, em algum momento de comunhão, ou até um culto de oração, e alguém disse: agora é fulano que vai orar. E você gelou. As primeiras vezes que a gente vai orar em público. Por quê? Porque a gente está novo na fé, a gente não tem prática de oração. A gente fica com receio, né, de orar errado, sei lá. Deus abençoa Jesus, amém. E aí a gente fica... Mas por quê? Porque falta prática. Mas quando a gente investe no nosso tempo pessoal de oração com Deus, a gente começa a ter intimidade com o Espírito Santo. E a gente começa a poder abençoar também outras pessoas com a nossa oração. E a gente começa a poder incluir as pessoas ao nosso redor, e especialmente hoje, a nossa família, nesses momentos de oração. Tantas coisas que nós vivemos hoje, pessoalmente, nas nossas vidas, foram geradas em oração. Foram geradas em oração de concordância. Foram geradas e regadas com ações de graça, com confissões de fé. Um ajudando o outro a vigiar as palavras. Olha, a gente orou. E é tão bom, meus irmãos, é tão bom a gente poder compartilhar motivos sérios, às vezes até motivos íntimos de oração, com pessoas que nos amam, com pessoas que desejam o nosso bem, com pessoas que estão no mesmo barco que a gente, que é quem? A nossa família, quem mora com a gente. Não é verdade? Então, é muito importante a gente investir tempo de oração em família. A maior expressão de amor, hoje em dia, a gente pode dizer, é o tempo. É o tempo. As pessoas, o tempo é algo escasso hoje em dia. E a importância das pessoas na nossa vida pode ser medida pelo tempo que nós estamos dispostos a investir nelas. Não é verdade? Já parou para pensar? Como uma pessoa que você investe tempo é alguém que você está dizendo: você é importante para mim. E eu quero perguntar hoje, você está disposto a investir tempo na sua família? Você está disposto a investir tempo com seus pais, com seus filhos, com o seu cônjuge? Sabe, de que adianta a gente ganhar o mundo inteiro, ser excelente profissional, investir todo o nosso tempo para crescer, e a gente negligenciar a família e a família se perder? De que adianta, às vezes, até ser uma grande bênção, servir outras pessoas, mas não servir os de casa e que eles se perderem? Os seus filhos, os seus irmãos,
os seus pais, eles precisam do seu tempo. Amém? Agora imagina se juntos, como família, vocês investirem tempo em comunhão com Deus. Aí é que é precioso. Amém? Fazendo cultos domésticos, orando juntos, adorando juntos. Eu sei que não existe uma família perfeita, porque nós não somos perfeitos. Alguém já percebeu isso? Mas a Bíblia diz que o amor, ele é o vínculo da perfeição. Ele une perfeitamente todas as coisas. Ele apara as arestas. Ele nos faz amadurecer. Amém? E uma família que ora unida, permanece unida. Repete isso. Uma família que ora unida, permanece unida. Amém? Então eu trouxe hoje, meus irmãos, alguns tipos de oração na Bíblia. A gente pode identificar que existem diversas formas de orar, diversos motivos de oração, diversos tipos de oração. E eu gostaria de compartilhar alguns exemplos de algumas pessoas na Bíblia que oraram e obtiveram respostas. Porque o meu objetivo é trazer instruções para que você possa praticar com a sua família. Estão comigo? Amém. Glória a Deus. Oração é uma forma de manifestar a vontade de Deus na terra. Quando Jesus ensinou a orar, ele disse o quê? Seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Então, quando nós estamos orando, nós estamos trazendo à existência a vontade de Deus do céu para a terra. E isso é poderoso. E eu queria que vocês abrissem logo num primeiro tipo de oração de uma mulher que orou em 1 Samuel, capítulo 1, verso 27. A oração de Ana é uma oração tão conhecida. E esse tipo de oração é uma oração em que a gente pede algo a Deus. 1 Samuel 1, 27 diz assim: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Se você ler a história de Ana, você vai ver que ela estava profundamente angustiada. Porque aquilo que ela mais desejava, ela não conseguia ter. Ela não queria nem comer mais de tanta tristeza, de tanta angústia. Eu não sei se alguém aqui já passou por um nível de angústia desse. Mas, glória a Deus, que Ana foi buscar a solução no lugar certo. Ela foi buscar a solução dela na oração. E eu te pergunto, o que você precisa? O que te traz angústia de ainda não ter? Você pode encontrar uma promessa de Deus na palavra, para que você se agarre com fé, gere fé no seu coração, peça a Deus e persevere até se manifestar. Porque a perseverança tem que ter ação completa. Então, se há uma promessa de Deus te garantindo aquilo, você tem o direito de pedir ao Senhor. E a Bíblia diz que se você pede segundo a sua palavra, Ele te ouve e Ele te atende. Amém? Romanos 8,32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Esse versículo é poderoso. Veja só o que ele está dizendo. Se Deus entregou Jesus, que era o que ele tinha de mais precioso, o seu único filho, como é que ele não vai te dar qualquer outra coisa que você precise? Sabe, se fosse Deus, se fosse para Deus negar algo para você, teria sido quem? Jesus. Não, isso aí é demais. Isso aí não. Meu filho, não. Isso eu não dou. Mas como nem Jesus ele negou, porque ele te amou, como é que ele não vai te dar todas as outras coisas? Amém? A gente vê muitos exemplos na Bíblia, e os exemplos que eu trouxe, a maioria são mulheres orando, né? E até hoje em dia a gente vê muitas mulheres de oração e fica parecendo que oração é coisa de mulher, mas não é não, tá? Homem ora, homens de oração são fervorosos, poderosos em Deus. E na família é importantíssimo. Um homem que entende a sua responsabilidade como sacerdote do seu lar, ele chama e traz a sua família para a oração, para momentos de comunhão com Deus. Veja só essa passagem em Lucas, capítulo 1, verso 13. Assim diz a palavra: disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias é homem, tá?
Não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Então, aqui a gente está vendo exemplo de um homem que orou, e a sua oração foi ouvida e respondida. Homens, assumam o seu papel de líder espiritual do seu lar e leve a sua família para mais perto de Deus. Amém, homens? Acho que foi fraco, amém. Homens, amém? Amém? Glória a Deus. Ore por sua família. Promova cultos domésticos. Sabe, eu não sei fazer culto doméstico. Bom, você chega lá, reúne a sua família, abre uma passagem na palavra, lê com eles, pergunta o que cada um entendeu. O Espírito Santo vai te guiando. E você vai crescer espiritualmente junto com cada um da sua família. Eu tenho até um livro para indicar para vocês. É um livro bem fininho do irmão Reagan. Reagan pai e Reagan filho aqui, os dois. E ministrando a sua família. Ele traz alguns alertas tão interessantes, como essa questão de investir tempo em sua família, como essa questão de o que você pode pedir em oração. É bem interessante esse livro, é bem fininho. Vale a pena você passar no Verbo Shop e adquirir para abençoar a sua família. Amém? E esse tipo que eu estou falando de oração que a gente começou, em que a gente recebe algo de Deus, é uma oração que a gente chama de oração de petição. João 16, 23 diz assim, Jesus está falando: naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos-lo concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então, no tempo em que Jesus estava na terra, os discípulos que precisavam de algo, ou qualquer pessoa que precisava de algo, ia até Jesus, né? E pedia diretamente a Ele. Mas na nova aliança, nós devemos pedir ao Pai em nome de Jesus. Então, Ele está nos instruindo aqui que a gente deve fazer as nossas orações de petições pedindo ao Pai em nome de Jesus. É como se Jesus tivesse deixado uma procuração assinada para que a gente pudesse ter acesso ao Pai e às bênçãos que Ele já conquistou para nós. Então, a gente pode ter comunhão com Jesus, a gente deve adorar ao nosso Deus, Jesus, mas a oração de petição a gente faz ao Pai em nome de Jesus. E os nossos pedidos, eles precisam estar em linha com a verdade da palavra. A gente precisa encontrar um fundamento na palavra para que a gente possa pedir com fé. Essa oração de petição a gente chama de oração de fé, porque a gente usa a nossa fé para manifestar essas coisas. E nessa oração de petição, a gente não precisa usar se Deus quiser. Por quê? Porque nessa oração eu já conheço a vontade de Deus, já está lá escrito. Eu já sei que é a vontade de Deus curar, eu já sei que é a vontade de Deus prosperar, eu já sei que é a vontade de Deus abençoar. Amém? Então, ela está baseada na palavra. A gente faz esse tipo de oração quando a gente já conhece a vontade de Deus. E não dá para orar contra a vontade de Deus, não, tá? Tem gente que às vezes quer orar coisas que está fora da visão, está fora da palavra. Não é uma oração bíblica. Então, essa oração de petição é para ter algo de Deus. Um outro tipo de oração que eu trouxe para vocês foi a oração de Maria, a mãe de Jesus. Olha só o que ela falou em Lucas, no capítulo 1, no verso 38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Esse tipo de oração que Maria fez, submetendo a vontade dela, à vontade do Senhor, é o que a gente chama de oração de consagração. Maria aceitou o plano de Deus para a vida dela, mesmo sabendo que ela poderia ser rejeitada, que ela poderia ser discriminada pela sociedade. Mas ela aceitou e ela confiou no plano de Deus. E essa oração de consagração é uma oração que a gente faz para a gente submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Quando é que a gente deve orar uma oração de consagração? Primeiro, quando a gente não sabe qual é a vontade de Deus, então a gente vai lá se consagrar para obter a direção do Senhor. Segundo, quando a gente já sabe qual é a vontade de Deus, mas a nossa alma ainda não quer se submeter. Deus, Ele tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Ele tem planos maiores, Ele tem planos melhores do que os nossos. E a gente precisa de uma vida de oração e uma vida de consagração para viver com plenitude os planos de Deus.
para aceitar os planos de Deus. E veja, a oração de Jesus no Getsêmani também foi uma oração de consagração. Veja que esse tipo de oração em que a gente está se consagrando, a gente pode orar assim mais de uma vez, até que a nossa alma se submeta. Por 3 vezes Jesus foi lá e disse: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja a minha vontade, mas a sua, Pai. A alma de Jesus queria uma coisa diferente, porque ele sabia o que estava esperando ele. Mas ele disse: importa obedecer a Deus. E glória a Deus, porque ele foi exaltado acima de tudo, acima de todos. Amém? Porque ele aceitou o plano de Deus. E ele foi obediente até a morte. Por isso Deus o exaltou. Assim diz a palavra. Então, tantas vezes a gente pessoalmente também fez uma oração de consagração para entender o plano de Deus para as nossas vidas. E eu vou te falar, foi a oração de consagração que nos trouxe para cá, para a estância. Porque naturalmente falando, nossa alma e nós tínhamos feito outros planos para as nossas vidas. A gente tinha planos de ir morar em outros lugares, mas quando Deus falou, a gente aceitou e a gente se submeteu e a gente tem vivido o melhor de Deus nessa terra. Amém? Por causa de uma oração de consagração. E é uma oração muito importante para a família, porque é por meio dela que vocês vão tomar decisões importantes. Onde vocês vão morar, onde vocês vão congregar, qual caminho vocês vão seguir, que decisão tomar. E o Espírito Santo está disponível para te guiar. Amém? Glória a Deus. Eu tenho um outro tipo de oração, que é uma oração poderosa. Eu trouxe o exemplo de Mateus, no capítulo 15, no verso 22, que se chama A Mulher Cananeia. Diz assim: E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Aquela mulher, ela veio interceder por sua filha. Que extraordinário isso. Sabe, glória a Deus pelas mães que oram por seus filhos. Pelas mães que intercedem pelos seus filhos. E eu estou destacando as mães, porque hoje é dia das mães. E as mães são dignas de honra, sim. Seu filho não está ainda aqui na igreja? Não desista dele, continue intercedendo pela vida dele. Amém? Continue declarando na vida dele. Continue semeando na vida dele. Eu dou glória a Deus, porque foi minha mãe quem primeiro levou eu e meus irmãos para a igreja. E nós nos firmamos na fé. Eu dou glória a Deus, porque foi a minha sogra quem primeiro pregou a palavra para o meu marido, que é o filho dela. Ela fazia cultos domésticos. Amém? Então, os filhos, eles são protegidos, os filhos são livrados por causa da oração da sua mãe, por causa da oração do seu pai. Amém? Oração de intercessão é uma oração em que a gente ora de forma que não é egoísta, não é que a gente está lá querendo obter algo para a gente, não. A gente está orando por outra pessoa, a gente está intercedendo por outra pessoa e Deus procura intercessores que fiquem na brecha por outros, para que haja tempo de arrependimento, para que Deus derrame misericórdia. Amém? E a nossa oração, ela também deve alcançar outras pessoas, sabe? Muitas pessoas, elas são salvas por causa da intercessão de crentes que estão orando. Olha só o que diz em 1 Timóteo, capítulo 2, no verso 1 e 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então a Bíblia está dizendo, isso é bom e aceitável diante de Deus. O quê? Que a gente ore pelos outros e não que a gente só ore por si, mas que a gente ore pelas autoridades, por todos os homens. Amém? Sabe algo muito interessante?
é que nós podemos, como família e individualmente, orar pelos nossos familiares que ainda não são salvos. Você deseja isso? Aleluia. Você já imaginou o seu familiar sentado aí do seu lado? Servindo ao Senhor? Que bênção. Nós podemos usar a oração de intercessão para orar por eles. E sabe que a gente não precisa orar assim. Deus, salva os perdidos, salva fulano que é meu parente. Porque Jesus já fez o que ele precisava fazer para salvar a todos. Jesus já morreu na cruz. Amém? Ele já cumpriu a sua obra de redenção. Mas existe uma instrução na palavra de Deus que a gente pode orar para Deus levantar mais ceifeiros. Porque a seara é grande. Há muitas pessoas para serem salvas, há muitas almas para serem colhidas e a gente precisa de mais trabalhadores para alcançar mais pessoas. Então veja só o que diz em Mateus 9. Olha só, 9:36. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Jesus se compadeceu das multidões. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita. Peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Sabe, assim como Deus usa você para falar de Jesus para os familiares de outra pessoa, Ele também usa pessoas para conversar com os seus familiares e levar eles para a salvação. Amém? Aleluia. Além disso, a Bíblia também fala que o diabo, o Deus desse mundo, ele cegou o entendimento das pessoas. Então, a gente também tem a possibilidade de orar, exercendo a autoridade que nós temos no nome de Jesus, para romper o poder do inimigo sobre eles, a fim de que eles possam ter o entendimento esclarecido e possam decidir aceitar a salvação. Não é como se eles fossem ser obrigados a ser salvos, não. Mas com o entendimento esclarecido, agora eles o enxergam e eles podem aceitar. Porque Deus não obriga ninguém, não é verdade? Ele nos deu o livre-arbítrio para decidir estar com Ele ou não. Mas nós podemos orar pelas pessoas, sim. Por meio da oração é que Deus vai te guiar. Que tipo de coisa você deve fazer para alcançar esse familiar seu? Se você vai interceder, como a palavra até diz, com dores de parto, com gemidos inexprimíveis. Se você vai fazer uma oração quebrando o poder do inimigo sobre a vida dele. Se você vai orar para que pessoas sejam enviadas para falar do amor de Deus para eles. Mais trabalhadores para a seara. Amém? Deus vai te guiar. De toda forma, sempre esteja disponível para aquele parente seu que te liga para pedir oração. Oração é uma excelente forma de evangelismo, sabia? Não fique dizendo, é para fulano, não quer vir para a igreja, mas quando precisa de alguma coisa, me liga, ore por mim. Ore mesmo, irmão. Ainda pergunte ligando, se tiver muito tempo que não liga, você não tem um motivo de oração, não? Deixa eu orar por você. Amém? Porque orações respondidas são testemunhos. E pessoas são atraídas por testemunhos. Elas percebem a grandeza de Deus, o amor de Deus. Então, evangelize também com orações. Amém? Um outro tipo de oração poderoso é uma oração de adoração. Lucas 7, no verso 37. Abram aí. Você está recebendo alguma coisa? Amém. Glória a Deus. Lucas 7:37 diz: e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Se você vir essa passagem completa, você vai ver que até alguns discípulos criticaram o que aquela mulher fez. Olha, era algo muito valioso que ela quebrou e derramou aos pés de Jesus. Ela devia ter vendido? Ela devia ter dado aos pobres?
Aquela mulher foi criticada por um gesto de adoração que ela fez. Na verdade, ela fez um misto, né? De oração de adoração com a apresentação de uma oferta de sacrifício. E ela foi criticada. Mas Jesus, ele valorizou a atitude daquela mulher. E ficou marcado na história, porque ficou registrado na Bíblia o que ela fez. Aquela mulher ficou marcada na Bíblia. E sabe, às vezes, você pode ouvir de algum amigo, de algum familiar, você pode ouvir críticas, você pode ouvir reclamações por você estar seguindo a Jesus. Eles podem dizer a você que é um desperdício estar servindo, estar indo aos cultos, estar dizimando e ofertando. Eles podem te acusar dessas coisas. Mas você sabe, dentro do seu coração, que o tempo e os recursos que você investe no reino de Deus, eles possuem um peso de eternidade. Amém? Você não está se perdendo na igreja. Você, pelo contrário, você está deixando um legado. Você está deixando um legado especialmente para a sua família. Então pode sim entregar o seu melhor ao Senhor. Pode entregar o seu melhor ao Senhor, porque Ele é digno de toda a adoração. Amém? E essa oração de comunhão, ou de louvor e adoração, se você preferir chamar, ela desenvolve intimidade com o Senhor. Ela desenvolve intimidade com o Espírito Santo. Os outros tipos de oração, eles objetivam receber algo de Deus. A oração de petição, a oração de consagração, que é uma direção. Mas a oração de adoração, ela está ali para servir a Deus. Ela envolve louvor, ela envolve adoração, ações de graças, um simples diálogo. Isso é ter comunhão. Sabe uma pessoa que priorizou a comunhão? Maria. Maria foi um outro exemplo que priorizou a comunhão. Lucas 10, 39, eu não vou ler, mas vocês conhecem muito essa passagem. Maria está lá aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos dele, e Marta, sua irmã, é uma família. A sua irmã está para lá e para cá, fazendo as coisas de casa. E ainda reclama com Jesus. Jesus, você não está se importando, não? Que Maria não está me ajudando. E Jesus fala, Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria escolheu ter comunhão. Hoje, provavelmente, você tinha outras coisas para fazer, além de vir à igreja. Mas você escolheu vir. Você escolheu ser Maria. Você escolheu ter comunhão. Você veio ouvir a palavra e cultuar a Jesus. Sempre vai ser uma escolha. Deus não força ninguém a nada. Mas nós temos escolhas. E Maria escolheu priorizar. É claro que a gente também precisa de Martas. A gente também precisa assumir as nossas responsabilidades como Marta e fazer o que tem que ser feito. Mas Jesus falou que a melhor parte é ter um coração ensinável, estar aos pés de Jesus, é investir tempo em comunhão. Amém? Às vezes as tarefas, elas nos absorvem tanto que a gente esquece de separar um tempo para ouvir Jesus, para ouvir a sua palavra. E eu digo de novo, que sejam 5, que sejam só 10 minutos por dia, mas que não falte. Vamos priorizar esse tempo. Amém? Vamos priorizar esse tempo. É importante para você, é importante para a sua família, é importante para Deus. Existe um outro tipo de oração, e eu acho que essa é a última que eu vou trazer hoje. Existem outros que a Bíblia nos revela, mas é uma oração muito importante para uma família, que a gente chama de oração de concordância. Mateus 18, no verso 18. Você pode abrir lá? Diz assim: em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem,
ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Que poderoso! Quer dizer que quando você faz o culto doméstico na sua casa, só com 2 pessoas ou com 3 pessoas, Jesus está ali? É poderoso. Amém? Quer dizer que quando você precisa de alguém para somar em fé com você, você pode usar essa oração de concordância. É uma oração especial para quem é casado. É uma oração especial para você fazer com seus filhos. É uma oração para você fazer com seus irmãos. É para você fazer com seus pais. É para você achar alguém que também tem fé. Porque se você for orar com alguém que não está crendo, não adianta, não funciona. Na oração de concordância, você tem que encontrar alguém com a mesma fé que você, com o mesmo propósito que você, e vocês vão orar juntos por aquilo. Amém? E a Bíblia está dizendo que Deus vai conceder. É uma oração poderosa. Quando 2 pessoas concordam em fé. Aleluia. Se você nunca praticou isso, pratique com o seu cônjuge. Pratique com a pessoa que está ao seu lado, com a sua família. Faz isso, porque eles são os maiores interessados em que sua vida dê tudo certo. Não é verdade? Pessoas que estão no mesmo barco que você. Ninguém quer o barco afundando. Todo mundo quer o barco chegando do outro lado. Amém? Eu também queria dizer para vocês, e eu já estou finalizando, que é importante, enquanto família, a gente dar o exemplo para os nossos filhos, mesmo enquanto eles são pequenos, mesmo quando eles ainda nem sabem ler. Eles já estão absorvendo, eles já estão entendendo que aqueles momentos de oração com Deus é importante. Aqueles momentos em que você lê a palavra para Ele é importante. E a gente precisa ensinar as crianças no caminho que elas devem andar, dando o exemplo. Então é importante você criar o hábito na sua casa de orar antes das refeições. A gente anda tão corrido, chega, senta, todo mundo come, e aí a gente esqueceu de orar. Mas vamos parar e vamos lembrar quem é o supridor daquele alimento? Isso vai gerando gratidão. Amém? Um outro momento importante para você orar com seus filhos é antes de dormir. E eu trouxe outra indicação do Verbo Shop, que é esse livrinho aqui. Esse livrinho que se chama Antes de Dormir. Ele é muito bom, gente. Eu desconhecia como ele era bom, mas eu comprei para a Aimee e eu tenho lido com ela. Ele é um livro, deixa eu mostrar para vocês, que vai falar sobre confissões da palavra que o seu filho vai confessar. Olha que poderoso isso. E você sabe que quando você lê muitas vezes você acaba memorizando? São confissões preciosas. Ele está aqui, ó. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu não sou medroso, eu sou cheio de poder, de amor, de equilíbrio. Então, são algumas confissões, e eu estou dando uma dica aqui para você que é pai, você que é mãe, que você invista no seu filho. Além de a leitura ser um hábito muito benéfico para uma criança, a leitura bíblica é maior ainda. Amém? Porque além de você estar acrescentando na alma dele, no desenvolvimento cognitivo dele, você também está acrescentando espiritualmente. E isso é precioso. Amém? O grupo de louvor pode subir. Uma vida de oração, meus irmãos, ela começa com um encontro com Jesus. Deus, Ele não quer somente um encontro conosco. Eu sei que a maioria aqui já teve um encontro com Jesus. Mas Ele não quer só que a gente tenha vivido dessa experiência de ter encontrado. Ele quer um relacionamento. Um relacionamento é diário. Ele quer responder às suas orações. Ele quer responder às suas petições. Ele quer ser adorado por você. Ele quer te mover em consagração. Ele quer te mover para interceder por outras pessoas. Amém? Ele quer te dar instruções nos seus momentos secretos de oração. E eu ouvi uma instrução uma vez que é muito poderosa. Sabe, a palavra, ela é o combustível da oração. Se você não se encher da palavra, você vai chegar lá e você não vai saber muito o que orar, ou a base
para fundamentar a sua oração. Mas quando você conhece a palavra, você fica cheio para falar a Deus da própria palavra dele, porque ele é fiel para cumprir. Então você pode, por exemplo, orar a palavra. Você vai lá, vai ler a palavra. Você pega aquela parte que você orou e vai orar sobre aquilo que você orou. É poderoso isso. Você pode, por exemplo, pegar um salmo. Tá lá um salmo 27, um salmo 90, qualquer salmo que você pegue. Você vai abrir e você vai ler. Olha, eu confio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Certamente a bondade e a fidelidade do Senhor me seguirão todos os dias. Olha, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Você pode orar assim por seus filhos. Eles foram para a escola e você vai dizer: a tua palavra diz que o Senhor dá ordem a anjos para que guardem a vida deles, para que nenhum mal aconteça com eles, para que eles nem tropecem em nenhuma pedra. A tua palavra diz que os anjos estão guardando, que caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas o meu filho não vai ser atingido. Você pode pegar a palavra e profetizar e orar a palavra. É assim que você pode investir na sua vida de oração por sua família. Amém? Sabe, os pais, eles têm autoridade sobre os seus filhos enquanto eles estão debaixo da sua casa. Você pode abençoar os seus filhos. Você pode declarar a palavra de Deus para eles. Cuidado, não desfaz as suas orações. Não ora com fervor e depois vai murmurar. Você está desfazendo as suas orações. Não deixa seus filhos perceberem isso. Ser firme. Seja constante. Amém? Você acabou de ouvir uma ministração da Verbo da Vida Instância. Então nos segue aqui no canal, segue as nossas redes sociais. É muito bom estarmos expostos à palavra, crescendo espiritualmente, recebendo tudo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Um grande abraço, Deus te abençoe.